Saudações, meus amigos, mais uma vez aqui o Cristiano falando com vocês. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre seitas da pós-modernidade, senhores. Seitas da pós-modernidade como o movimento LGBT, como o movimento feminista e hoje o objeto do nosso primeiro vídeo, que é o movimento conhecido como MGTOW. Primeira coisa que me vem à cabeça, mas antes de vir qualquer coisa à cabeça, vamos fazer uma coisa, senhores. Não deixem de colocar a sua curtida nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Para cada curtida que você der, vai ter um Panzer alemão explodindo aí no vídeo. Vamos lá. Bom, senhores, a primeira coisa que me vem à cabeça quando nós falamos de MGTOW. Primeira coisa, o que significa MGTOW? MGTOW significa Men Who Go Their Own Way, ou seja, homens que vão pelo seu próprio caminho. Eles se descrevem como sendo uma filosofia, mas vamos lembrar que as feministas também costumam dizer que elas são apenas uma filosofia, uma forma de lutar pelos direitos das mulheres historicamente oprimidas por homens malvados infiéis, que acham que são donos do mundo e que por isso todos os homens são maus e que por isso elas devem lutar contra eles e se unirem de forma solidária através da sororidade para lutar com esses homens. Hoje, senhores, há homens fazendo exatamente a mesma coisa, seguindo uma filosofia, pelo menos por enquanto eles se dizem apenas filosofia, parecida. Esse movimento, por sua vez, se diz como sendo uma mera corrente, um estilo de vida. Homens que decidiram seguir seu próprio caminho. Há outros movimentos a propósito que também vão nesse mesmo sentido, como o chamado Movimento pela Luta dos Direitos dos Homens. Títulos, convenhamos, um tanto exóticos. Mas qual é a verdadeira natureza, senhores? Qual é a verdadeira essência desses movimentos? Vamos primeiro fazer aqui uma análise linguística. Esses movimentos, senhores, nada mais nada menos são do que seitas. O que é uma seita? É tudo aquilo que divide a sociedade. Seita, a propósito, vem do latim secta, que tem o mesmo sentido de setor. Seita e secta têm a mesma etimologia. É tudo aquilo que divide a sociedade em torno de determinados fanatismos. E o que é fanatismo, por sua vez? Sendo um fanático. Isso é objeto de estudo da própria psicologia, inclusive. O fanático é aquele indivíduo caracterizado pela sua agressividade excessiva, por preconceitos variados, pela sua estreiteza mental, por uma extrema credulidade quanto a um sistema subjetivo de valores, intenso individualismo, por uma demora excessivamente prolongada em determinada situação ou circunstância. Todas essas características nós iremos encontrar tanto no chauvinismo masculino, o chamado machismo, quanto também no chauvinismo feminino, o chamado feminismo. Agora, nós temos esse movimento, o MGTOW, que, segundo os adeptos do movimento, quer dizer, eles falando sobre si mesmos, como é que eles se descrevem? Eles se descrevem, inclusive, sites internacionais, inclusive em língua inglesa, dizem que esse movimento é composto por homens que evitam casamento e filhos para evitar problemas com a justiça, que, segundo eles, e aliás, não apenas segundo eles, isso é um fato, hoje é dominada por feministas. Um fato interessante, partindo aqui da minha própria experiência empírica, é que na década de 2000, se você pegasse uma turma de direito, ela parecia um quartel. Para onde você olhava, você só via homem. Hoje é uma realidade diferente, você vê muitas mulheres estudando direito, o que a princípio é uma coisa boa, mas uma coisa não é boa. É que grande parte dessas mulheres que resolvem estudar direito são mulheres com inclinação feminista. São mulheres que querem criar leis para perseguir homens inocentes.
Eu conheço homens que tinham uma ficha criminal exemplar, mas que foram colocados na cadeia exatamente por discordar do feminismo. Hoje, se você juntar 5 mulheres e elas acusarem um homem que é absolutamente inocente de qualquer coisa, a polícia tem a obrigação de prender este homem simplesmente para satisfazer as feministas. O MGTOW também segue outras práticas. Eles dizem que evitam ajudar as mulheres porque eles podem ser recriminados como machistas. E essas mulheres podem vir fazer algum tipo de vitimismo. Né? Por exemplo, você, digamos, vê uma moça e abre a porta de um carro para ela. Então ela pode dizer que você é um cara machista e preconceituoso por isso. Você cede o seu lugar no ônibus para uma mulher. Então uma feminista vai dizer que você só está fazendo isso porque você é um machista que cometeu o gravíssimo pecado de diferenciar homens e mulheres. Se você ajuda, por exemplo, a sua mãe ou a sua irmã, prima, namorada a levantar alguma coisa pesada, você pode ser taxado de preconceituoso, machista, racista, nazista, fascista, taxista, eletricista e o que mais você imaginar. Ou seja, se você é um sujeito que ajuda as mulheres, então você se torna um inimigo das feministas. Então, exatamente por isso, os homens do MGTOW, eles evitam ajudar as mulheres. Os homens desse movimento, eles evitam de se importar com coisas que homens, como seus avós, pais, talvez, se importavam, né? Como questões, por exemplo, como honra e mesmo dever. Já houve casos na Europa, homens viram assediadores, estupradores, foram tentar salvar essa mulher indefesa e acabaram sendo eles sendo vítimas de processos e do ódio das feministas. Atos como, por exemplo, fazer vasectomia, né, para evitar filhos, e até mesmo viver em bordéis usando e abusando de prostitutas ou mesmo de sexo casual, exatamente para evitar algum tipo de relacionamento, algum tipo de laço com as mulheres. Quer dizer, é até uma grande ironia, porque as feministas elas dizem que a prostituição, a pornografia é uma coisa ruim, é uma coisa que nem homens nem mulheres deveriam consumir, mas os homens desse movimento feministas. Só para você ter uma ideia, hoje em dia em muitos países ocidentais, se um homem ele dá um bom dia, um macho tóxico estuprador, né? Pode ser visto como um estuprador potencial, simplesmente por dar um bom dia para uma mulher, por fazer coisas absolutamente normais para um homem, como por exemplo pegar o Instagram de uma moça que ele achou bonita, isso é algo completamente normal. Nenhuma feminista nunca e jamais vai me convencer de que isso é uma atitude imoral, uma atitude, digamos, contra as mulheres. Por quê? Porque é uma característica de que os seres vivos eles têm de se reproduzir. Então, claro que se ele age dessa forma, ele está agindo de forma respeitosa. Não está forçando a mulher a dar o telefone para ele, a fazer alguma coisa. E a mulher, claro, também tem todo o direito de negar isso aí. Agora, claro, se a mulher nega e o sujeito insiste, aí é outra história. Aí o sujeito é claramente um que tendem para o consumismo, porque eles querem, quer dizer, utilizar o seu dinheiro simplesmente para curtir a vida, em vez de formar uma família, em vez de, quer dizer, contribuir para a reprodução de uma cultura, de uma civilização. Imagine se todos os homens resolvem não ter filhos, ou o contrário, se todas as mulheres desistem de ter filhos. Então, aquela civilização vai desaparecer, vai morrer. E é, aliás, um processo que aparentemente em fase de início, que já está acontecendo na Europa. Hoje, com essa história de MGTOW, de feminismo, aborto, que mais?
uh, child free. As pessoas estão desistindo de ter filhos, populações simplesmente não estão mais aumentando, a não ser às custas da imigração massiva. E esse também é um problema social. Por quê? Porque normalmente, principalmente no caso europeu, grande parte desses imigrantes não são pessoas que estão indo ali porque eu gosto dessa cultura aqui, eu gosto da história dos vikings, por isso que eu vou morar agora na Suécia para aprender o sueco, para agir como um sueco. Não. Muitas vezes são pessoas que vêm de tribos, né, vêm de vilas, muitas vezes afastadas da sua própria civilização, afastadas da cultura das grandes cidades, do conhecimento científico, acadêmico, cultural. Pessoas que muitas vezes têm costumes bastante primitivos, pessoas que muitas vezes não têm uma formação cultural e educacional e que querem impor, quer dizer, os seus vícios, os seus, digamos, hábitos não saudáveis para aquele povo que o acolheu. Quer dizer, o sujeito deixou ali a sua vila, deixou a sua província e quer que aquele país ali viva como se ele estivesse na província e na vila dele. Então, é exatamente por isso que nenhum tipo de imigração massiva, e não importa aqui se essa imigração é de muçulmanos, cristãos, judeus, ateus, satanistas, agnósticos aqui do que for, toda migração massiva sempre é ruim. Sempre é ruim porque não tem como você ter o controle, né, de quem são essas pessoas, o que elas estão indo fazer, no que elas acreditam, o que elas consideram como certo e errado. Eles estão passando por um processo de transformação e, infelizmente, não é uma transformação qualitativa, quer dizer, mudar para melhor, mas sim mudar para pior devido a determinadas ideologias antinacionais e antissociais impostas por determinados grupos de progressistas, de pessoas que acreditam que toda novidade é sempre e necessariamente melhor do que a tradição. E falando em tradição, senhores, não existe nada mais respeitoso para com o papel tanto do homem e da mulher na sociedade do que a tradição. No Ocidente, nós sabemos que a tradição é em grande parte influenciada pelos valores do cristianismo. Quais são esses valores do cristianismo? Se você for para uma escola, se você for para uma universidade pública, você provavelmente vai encontrar um professor progressista, você provavelmente irá encontrar um professor liberal, dizendo para você que o cristianismo é uma ideologia que oprime as mulheres, que é misógina, que, enfim, é necessariamente ruim e danosa para as mulheres, uma religião nociva, tóxica. Mas qual é a realidade? Nós ortodoxos, por exemplo, eu tenho logo aqui ao meu lado, o nosso livrinho de orações. No livrinho de orações, ele é um livrinho que, pelo menos o meu, ele vem em eslavônico eclesiástico e possui, claro, orações. Sempre que você conclui uma atividade que você considera importante, uma atividade, claro, ligada à religião, então você recita essas orações. E uma delas é uma oração chamada Dostoino Yes, ou seja, digna és. É uma oração de respeito a Maria, a Derípara, ou seja, a Mãe de Deus. E lá está escrito: mais humilhado que o maior dos querubins, mais glorioso e mais elevado dos serafins. Quer dizer, essa é a visão cristã sobre a mulher, principalmente sobre Maria, para ser exato. E vamos lembrar aqui que foi uma mulher, quer dizer, uma mulher foi o único ser humano escolhido para ser a mãe de Deus. José era o pai, digamos, o pai de criação de Jesus, mas não seu pai biológico. Nenhum homem, quer dizer, conseguiu ter tamanha honra de ser biologicamente o genitor do Filho de Deus.
Se isso não é respeito, isso é o quê? Você encontra no cristianismo santas como Santa Cecília, como Santa Catarina, que é descrita como uma mulher extremamente inteligente, culta, uma grande oradora, reverenciada no cristianismo, assim como Santa Cecília, Santa Olga, Santa Maria Madalena e tantas outras santas que há no universo cristão. Ou seja, essa ideia de que o cristianismo, né, odeia as mulheres, de que é uma religião misógina, isso é uma perversão tamanha. Isso é uma desonestidade tremenda e absoluta. E que hoje vem sendo uma ideologia, uma ideia hoje propagada em universidades e em escolas. É uma mentira na realidade. E que as feministas, infelizmente, bebem dessa mentira. Assim como os homens também do MGTOW também bebem de uma mentira, que é a mentira de que o homem é um ser individualista. Quando desde a época de Aristóteles, filósofo grego, nós sabemos que o homem é um ser social. Um homem sem vida social ou é um tolo ou um deus. Porque tudo que nós temos em nossa sociedade é algo que foi criado por outras pessoas. Esse vídeo que vocês estão ouvindo é um vídeo que foi criado por outra pessoa. Esse videojogo que vocês estão vendo foi criado, quer dizer, por uma equipe de pessoas. Equipe de pessoas que jamais existiriam não fosse a união de um homem e de uma mulher. Nós aqui, né, você inclusive, jamais existiria se não fosse pela união de um homem e de uma mulher. E o movimento MGTOW, assim como o movimento feminista, é um movimento que nega a necessidade de uma mulher para... Isso, a propósito, não é nenhuma novidade, senhores. Isso aí é o quê? Isso aí é o Ricardão que quer curtir a vida sem qualquer compromisso, ou aquele sujeito fracassado que, sei lá, conheceu uma moça, se decepcionou com essa moça, mas que, pela sua fraqueza de caráter e de espírito, resolveu se refugiar em uma ideologia claramente mentirosa e cheia de falácias. É interessante lembrar, senhores, que geralmente as comunidades, as sociedades que tendem para a misoginia tendem invariavelmente para o homossexualismo. Foi assim na Grécia Antiga, na qual a mulher era considerada um ser incompleto, um ser inferior. Então, lá os homens faziam o quê? Recorriam à pederastia, recorriam ao mito de Ganimedes. O mito de Ganimedes que Engels, Friedrich Engels, fundador do comunismo científico, mencionou como um dos mitos mais abomináveis da Grécia Antiga e da própria história. A mesma coisa acontecia no Japão. No Japão, você tinha uma cultura de samurais, né, que são guerreiros até hoje respeitados, mas que eles tinham um vício um tanto exótico e estranho conhecido como Syudo. O que era o Syudo? Nada mais é do que a pederastia. Estava lá o sujeito com seu aluno, geralmente um rapazinho, né, fazia lá o que não dá certo. Pelo menos os japoneses, né, ao contrário dos europeus, eles não propagandeiam isso para a gente. Né? E por isso sou muito grato à cultura japonesa. Mas voltando aqui, senhores, ao velho tema da misoginia. A misoginia sempre traz problemas. Sempre traz problemas. Tivemos na Alemanha um partido que começou com homens que não amavam as mulheres. Esse partido era liderado por um sujeito que, segundo Lothar Martin, ele inclusive aniversariou essa semana, ele também não gostava de mulher. Não gostava de mulher e chegou a ter casos homossexuais. Adolf Hitler. Ou seja, aqui a gente entende, né, ao que leva esse tipo de movimento. Movimento esse que, por sua vez, é uma culpa direta, é um produto infeliz do sistema que quer dividir homens e mulheres e
evitar a sua união para lutar pela sua emancipação social. Então quero que vocês deixem aí nos seus comentários a opinião de vocês sobre esse movimento e aguardem o nosso vídeo sobre o movimento feminista. Um abraço para todos vocês.